Eu convido agora a falar o Dr. Paulo Roberto Totti, pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais e pelo Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Vossa Excelência também tem um prazo máximo de 10 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Perfeito, muito obrigado. Excelência, muito boa tarde. Excelências, queria primeiramente agradecer aos eminentes ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio e a ministra-presidente Carmen Lúcia pela compreensão, né? Eu queria esclarecer para o ministro Toffoli que eu sei que é uma exceção à jurisprudência do Supremo e agradeço então o reconhecimento da peculiaridade para permitir que o movimento social organizado possa falar aqui no julgamento hoje. Agradeço também aos eminentes colegas que me antecederam, que já trataram de temas bastante relevantes sobre o tema. E é sempre um prazer estar aqui perante essa Suprema Corte na defesa dos direitos humanos, especialmente de minorias, como as minorias de gênero, nos quais se enquadram transexuais e travestis. Também no meu amicus curiae, na DIN, que juntei no recurso extraordinário, também defendo que, no mínimo por ratio decidente ou obter dictum, o Supremo reconheça o direito de travestis também mudarem o nome e o sexo, independente de cirurgia. O pleito de 2009, da Procuradoria-Geral da República, se pautava na jurisprudência da época anterior à Lei de Identidade de Gênero argentina, Então não se concebia, salvo engano, mundo afora, a alteração diretamente no registro, mas a Procuradoria, principalmente no belíssimo parecer que ofertou no recurso extraordinário, 670422, já adota uma visão mais contemporânea. O caso, então, para mudança de nome e sexo independente de cirurgia de transgenitalização e independente de uma menção discriminatória à transexualidade, que qualificar a pessoa de sexo como transexual. Com as máximas vênias, não consigo entender isso como provimento in parte, eu entendo como reformácio in pejus. Você conseguiu piorar a situação inicial. Na jurisprudência, uma evolução, até os anos 90, não se permitia mudança de nome e sexo nem com cirurgia. Falava-se de maneira extremamente insensível que era uma mera plástica. Dado momento na década passada, se consolidou o entendimento que, feita a cirurgia, muda-se tanto o nome quanto o sexo. E a discussão da jurisprudência contemporânea é precisamente essa. Se você pode mudar nome e sexo independente de cirurgia de transgenitalização. É o sentido em que tem caminhado a jurisprudência contemporânea. Mesmo no conservador Tribunal de Justiça de São Paulo, da onde venho, a jurisprudência da última década, dos últimos 5 anos, pelo menos todos os casos que levei ao Tribunal de Justiça foram deferidas, mudança de nome e sexo independente de cirurgia. E a questão de colocar transexual no registro civil é tão discriminatória que nem vou me aprofundar muito no tema, mas desde o clássico livro do professor Luiz Alberto Davi Araújo, do ano 2000, A Proteção Constitucional do Transsexual, em que ele relata, meu caríssimo professor de mestrado e doutorado, ele relata que uma das primeiras decisões fez isso, mas já aponta o caráter discriminatório. Isso, segundo Maria Berenice Dias, advogada, inclusive, do caso do recurso extraordinário, isso viola o direito à intimidade e reforça o estigma e preconceito da situação. Então, realmente, eu acho que conseguiu piorar a situação na segunda instância. Há uma série de princípios constitucionais que justificam o pleito aqui formulado tanto na ADIM 4275 quanto no recurso extraordinário. Vou me focar na dignidade da pessoa humana, porque ela garante implicitamente, isso é pacífico, como um dos direitos da personalidade, o direito à identidade pessoal, que, na clássica classificação de Limons de França, garante o direito de personalidade e integridade moral, que, segundo Teresa Vieira, uma das grandes pesquisadoras de direitos trans no Brasil, abarca o direito à identidade de gênero. Maria Berenice Dias, Carolina Ferraz, Glauber Salomão Leite, eu, em nossa doutrina, também vamos nesse sentido. Mas antes de entrar na questão jurídica, eu gostaria de destacar uma coisa que muitos juízes e promotores, principalmente em primeira instância, aparentemente não entendem. Condicionar a mudança do registro civil de transexuais e travestis à cirurgia inviabiliza esse direito na prática. Por quê? Muito embora o SUS realize a cirurgia desde 2008 por condenação judicial,
Ele atualmente faz 2 cirurgias por mês. Até 2 anos atrás era 1 por mês. Tem transexuais esperando há mais de 10 anos na fila. A fila já passa, quem entra agora na fila já passa de 2020. Muitos hospitais nem deixam entrar na fila no momento. Na iniciativa privada no Brasil, essa cirurgia custa entre 30 e 40 mil reais. No estrangeiro, na Tailândia, um país que por algum motivo se especializou nessa cirurgia, 2, 3 anos atrás eu mandei um e-mail perguntando, $15 mil. Quem tem $15 mil ou 40 mil reais para fazer essa cirurgia? Condicionar o respeito, o direito à identidade pessoal, à dignidade das pessoas trans, travestis, mulheres transexuais, homens trans, à cirurgia, por essa questão fática, inviabiliza o direito na prática. O Supremo Tribunal Federal tem que ter isso em mente. E, por outro lado, há pessoas trans que não desejam fazer a cirurgia. Aquela definição patologizante, biológica, de que transexual é o que tem ojeriza ao seu genital e deseja indissociavelmente realizar a cirurgia, está ultrapassada. Existem muitas pessoas trans que, tanto pelo que já foi relatado aqui pelo ministro Dias Toffoli, nos argumentos do recurso, quanto pelos meus colegas, a cirurgia ainda está longe de ser perfeita, em termos de sensibilidade sexual. Especialmente para homens trans, pessoas que nasceram com vagina e têm que fazer anelfaloplastia. Então, esta cirurgia que o Conselho Federal de Medicina ainda considera experimental, é a que traz mais dificuldades. Então, não se pode genitalizar a pessoa humana. O ser humano é um animal eminentemente social, psicológico, político, afetivo e não meramente, nem predominantemente biológico. A pessoa humana transcende muito o seu genital. Dignidade humana invoca a fórmula objeto. Vou fazer a mesma analogia que fiz aqui no julgamento do recurso extraordinário dos banheiros, parafraseando a lição do ministro Marco Aurélio na DPF 132. Ali Sua Excelência corretamente disse que não reconhecer a união homoafetiva como família instrumentaliza homossexuais a um ideal heterossexista de sociedade, de heterossexualidade como única sexualidade digna. Aqui, não reconhecer o direito à identidade de gênero das pessoas trans, não permitir mudança de nome e sexo sem cirurgia, instrumentaliza pessoas trans a um ideal cisgênero de sociedade, onde somente pessoas não transexuais, não transgêneras seriam merecedoras de igual respeito, de total respeito e consideração. Nega o direito à igual dignidade que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu reconheceu o direito das pessoas ao casamento civil homoafetivo em 2015. A dignidade humana garante ainda o direito à autonomia moral da pessoa, um direito de liberdade. Entenda bem, ninguém escolhe ser homo, hétero ou bissexual em termos de orientação sexual, ninguém escolhe ser travesti, transexual ou cisgênero. As pessoas simplesmente se descobrem de uma forma ou de outra. Mas, dito isso, é um direito de autonomia moral a pessoa decidir se quer ou não realizar a cirurgia, se quer ou não se identificar com uma pessoa do gênero oposto àquele que a sociedade lhe imputa. Gênero, características socialmente atribuídas à pessoa quando nasce em razão do seu genital. Mas não se pode genitalizar a pessoa humana. O próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em outros julgados, falou: o sexo psicológico e social há de prevalecer sobre o meramente psicológico. Um julgado mais antigo, do desembargador Rui Portanova, de 2009, falou que a diferença de travestis e transexuais, para quem acha que a diferença é a cirurgia, não é. É uma diferença de identidade que eu acho que não vai dar tempo de eu entrar. Mas a ideia do TJ do Sul é: não realizar a cirurgia não pode ser um óbice ao respeito à dignidade da pessoa trans. Se a pessoa, no caso do homem trans, se identifica como homem, se porta como homem, age como homem, ela é um homem, independente de cirurgia. Aliás, ano passado, decisão transitada em julgado de primeira instância, a ativista transexual Neon Cunha conseguiu a mudança, ela entrou com a ação não juntando laudos, perspectiva não patologizante das pessoas trans. A França despatologizou a transexualidade em 2009. Outros países lhe seguiram, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil defende isso. E está se discutindo isso em âmbito da Organização Mundial de Saúde. Ela conseguiu a mudança de nome e sexo, independente de cirurgia, independente de laudos, como um direito de liberdade, o direito de fazer o que se quiser quando não se prejudique terceiros, e não há prejuízo
a terceiros. Aqui, nos esportes, sempre se fala, é uma questão hormonal, independente do que está no seu documento, é o hormônio, teste hormonal que define. Casamento, se você pode se divorciar, discordo que tenha que anular casamento por erro essencial. O essencial do casamento é a comunhão plena de vida. A anulação, nesse caso, fazia sentido quando o divórcio era proibido. Agora você pode se divorciar. Mas mesmo assim, você consegue manter a comunhão de vida. Meu tempo já se encerrou, então eu finalizo com a menção ao ministro Roberto Barroso, que falei aqui no caso do banheiro de pessoas trans, do princípio da igualdade na acepção de Boaventura. Direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza e direito à diferença quando a igualdade, tratar trans como cisgênero, as descaracteriza. Então, e o Estado não permitir isso, nessa linha de exigir a cirurgia, inviabilizar o direito da pessoa trans, ele está sendo conivente com a violência que transexuais sofrem por transfobia, como relatado. Então, nesse sentido, finalizo, então, requerendo o provimento do recurso extraordinário e da ADIM num viés despatologizante, até de direito de liberdade, para não se reconhecer. E o CNJ, em 2014, enunciados do primeira jornada de saúde, reconheceu isso. Mudança de nome e sexo independente de cirurgia. Muito obrigado, Excelência. Senhores ministros, conforme inicialmente então indicado, fica suspenso o julgamento para voltar a ser pautado em conjunto com a ação direta relatada pelo ministro Marco Aurélio. Eu suspendo a sessão por 30 minutos, período regimental. Peço aos senhores advogados que aguardam para a ação direta relatada pelo ministro Fachin, que logo na sequência será feito o pregão. Muito obrigada. Está suspensa a sessão.